Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo discípulo Marcos, capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E observavam a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. E lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, e seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. E também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que ele designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Os escribas que haviam descido a Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, pecados e blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. E nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos, irmãs estão lá fora te procurando. Jesus respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Correndo o olhar dos que estavam sentados ao redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus, que é o Rei que veio para servir, o tema geral de Marcos que nós temos colocado, ele veio, ele cura, ele liberta, ele expulsa demônios, ele sara, ele transforma as vidas, ele salva o homem dos seus pecados e reconcilia o homem com o Pai. Mas o Senhor Jesus, que é tão maravilhoso, tão glorioso, tão surpreendente, ele só pode ser realmente adorado, e só podemos experimentar a obra dele na nossa vida se nós o conhecermos como ele é. Conhecer a Jesus, esse é o chamado do capítulo 3 de Marcos. Pelo menos nós temos destacado essa verdade para esse capítulo. Nós precisamos conhecer a Jesus.
Ele veio para se revelar, mas Jesus não pode ser transformado para nós num personagem histórico, numa figura de uma religião, num meio para alcançar favores e resolver os nossos problemas. Não, Jesus é o Filho de Deus, que nós precisamos nos relacionar com Ele, conhecer a sua voz, ouvir a sua voz, amá-lo, desejá-lo, entender os seus planos. Precisamos de comunhão com Ele. Ele diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você e eu precisamos ouvir a voz de Jesus, e Ele fala pelo Espírito Santo dentro do coração, Ele fala pela palavra dEle, registrada, que é a revelação dEle para a nossa vida. Precisamos conhecer a Jesus, mas o coração do homem, o meu, o seu e de todos, muitas vezes não o reconhece, não o experimenta, não desfruta da sua comunhão. E nós vemos no capítulo 3 de Marcos, pelo menos 3 momentos, onde ele não é reconhecido como o Senhor, como profeta de Deus, nem como homem de Deus, na maior parte dos momentos. Primeiro, os fariseus não creram nele, versículo 5, diz aí, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza de coração, de quem? Dos fariseus. Ele estava numa sinagoga, ele estava diante de um homem com a mão ressequida, um homem que tinha um problema extremamente grave de ordem física, e enquanto Jesus olha com compaixão querendo curar aquele homem, os fariseus olham para Jesus querendo acusá-lo. Fariseus era um grupo dentro do judaísmo que buscava seguir a lei do Antigo Testamento de maneira bem rígida. Eles eram legalistas, eles eram, ou pensavam ser os mais fiéis quanto à lei, mas eles transformaram a palavra de Deus num sistema de regras e leis que nem eles mesmos conseguiam praticar, mas eles usavam para julgar as pessoas. Nós temos que tomar esse cuidado, quando nós começamos a usar a palavra de Deus para julgar os outros, para apenas separar e dizer, nós somos os bons e os salvos, e os outros são pecadores, porque não seguem à risca o que nós cremos. O nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, e há muitas pessoas que pertencem a Ele, que vivem bem diferente da gente. Mas os fariseus, por que eles não conseguiram crer em Jesus? O texto está dizendo, no versículo 5, por causa da dureza de coração. Quanto mais o meu coração se quebranta e se humilha, mais eu conheço a Jesus. Deus é fácil de lidar quando o nosso coração é humilde, quebrantado. Às vezes até as circunstâncias que estão ocorrendo, as provações, Deus usa para nos quebrantar, porque quando nos quebrantamos, ouvimos a sua voz, conhecemos a Jesus, reconhecemos quem Ele é, desfrutamos dele. Os fariseus endureceram o coração. Às vezes a gente acha que a gente precisa de uma mensagem melhor, de uma explicação melhor, de uma revelação mais clara, para que o nosso coração possa realmente se levantar, se erguer em Deus. Amado, o que nós precisamos é ter um coração quebrantado, porque nós vamos ouvir Jesus onde nós estivermos. Se o coração estiver quebrantado, em casa Ele fala com você, na rua Ele fala com você, no ônibus Ele fala com você. Quando o coração se quebranta, nós conhecemos a voz do nosso amado, porque Ele fala com o coração quebrantado. Mas o coração soberbo, soberbo, o diabo vai, não é o diabo, não, a Bíblia diz que Deus resiste. Você vai ver a mão de Deus te parando, e você vai achar que é o diabo, mas é Deus. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Os fariseus não conheceram a Jesus, porque o coração deles estava duro. A religiosidade, quando eu falo religiosidade, sistema humano de normas, que tentam de alguma maneira limitar Deus a apenas a sua mentalidade, seja você católico, evangélico, seja você de qualquer denominação. Quando a gente começa a tentar limitar Deus apenas aquilo que a gente pensa, Deus não cabe em nenhuma caixa humana, Deus não cabe em nenhum princípio, conceitos humanos. Nós precisamos conhecer o Senhor, de andar com Ele, de ouvi-lo, de conhecer a sua palavra, de ouvir o Espírito Santo testificando com o nosso espírito. Nós precisamos de relacionamento. Mas os fariseus não reconheceram Jesus. Segunda cena do capítulo 3, que mostra
Um grupo que não reconheceu Jesus, qual grupo? A família dele. Não é incrível isso? No versículo 20, e muita gente passa, e só Marcos mostra de maneira tão detalhada, diz no versículo 20, ele foi para casa, mas a multidão estava ali atrás dele. O versículo 21 diz que os parentes de Jesus, quando ouviram falar, ele está fazendo milagre, tem uma multidão atrás dele, foram lá para o prender. Já imaginou isso? Por quê? Porque diziam que ele estava fora de si. A família de Jesus, mas devia ser os parentes de longe. Não, mas você vê ali na frente, no versículo 31, chegou a mãe com os irmãos atrás dele. Nem a família dele, que sabia a revelação do anjo, desde a preparação, mas quando Jesus começa a operar milagres, começa o movimento do reino, amado, a ação de Deus contraria a nossa capacidade de raciocínio e lógica humana. Quando nós queremos entender Deus dentro da nossa limitada capacidade intelectual, capacidade da nossa própria lógica, a família de Jesus, quando viu que a coisa perdeu o controle, a religiosidade e o coração humano, nós gostamos de ter o controle, mas Deus é que precisa ter o controle da nossa vida. Nós precisamos descansar e confiar nele, que ele está cuidando de nós. Ele cuida de você e de mim, ele cuida das aves, ele cuida das plantas, ele cuida e guarda até o ímpio, quanto mais você e eu, que somos filhos. Ele cuida de nós. Mas a família estava preocupada demais com Jesus. Nossa, olha lá, o nosso Jesus, ele está exagerando, ele está fanático. É tão bom quando as pessoas começam a achar que nós estamos exagerando. Isso é um bom sinal, biblicamente falando. A Bíblia diz que ai de vós quando todos vos louvarem, mas quando começarem a falar que você está orando muito, lendo muito a Bíblia, jejuando muito, certamente é um sinal da graça de Deus sobre a tua vida. Porque nós precisamos ser, sim, plenamente dedicados ao Senhor. O fanatismo, se é que podemos usar essa palavra entre aspas, que seria perigoso ou doentio, são pessoas que em nome da religião agridem os outros, ofendem os outros, ou se maltratam de uma maneira que a Bíblia não ensina isso. Mas esse evangelho do morno, politicamente correto, não é o evangelho do Senhor Jesus. E em muitas congregações nós percebemos isso. Não, nós temos que ter uma vida com Deus pela graça, e alguns confundem achando que graça é viver uma vida como a gente quer, confiando que Deus nos ama e isso basta. Não, graça é o poder de Deus para nos transformar a cada dia e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Graça não é liberdade para pecar, graça é o poder para vencer o pecado. A graça de Deus é ela que vai nos libertando das paixões da alma, como diz lá em Tito. Nós precisamos entender que se a família de Jesus inicialmente não compreendeu quem ele era, nós precisamos pedir graça de Deus para entender quem é Jesus e qual é a obra que ele está fazendo e quer fazer na nossa vida. Conhecer a Jesus, então, às vezes exige um rompimento com uma herança familiar. Jesus ali, ele não agradou a família. Ele falou: peraí, quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Maria era uma mulher de Deus, escolhida para uma função nobre, foi escolhida porque ela era santificada para Deus, mas ela tinha falhas e erros. Por isso ela mesma disse que a alma dela se alegrava em Deus, o seu Salvador. Ela foi salva por causa do Senhor Jesus, pela graça de Jesus, que é o único Salvador e Senhor. E aí, em terceiro e último lugar, não apenas os fariseus, nem apenas a família não entendeu quem era Jesus, mas os escribas também não entenderam. O versículo 22 do capítulo 3 diz: os escribas que desceram em Jerusalém disseram: ele está possesso de Beelzebul. O rei Jesus, o rei que veio para servir, operando milagres, fazendo prodígios, ensinando a palavra, três grupos que levantam-se contra ele. Esses três grupos representam o meu e o seu coração, que se não nos quebrantarmos,
não reconhecemos Jesus, não vemos Jesus, não desfrutamos de Jesus, e até nos levantamos contra a obra de Jesus, na nossa vida ou na vida de outros. Diz o texto que os escribas, que eram versados na lei, às vezes que registravam muito daquilo que eles conheciam sobre a lei, as explicações sobre a lei, diz que eles acusaram Jesus de ser usado pelo próprio diabo. Beelzebu, a palavra que significa príncipe das moscas, um dos nomes para Satanás. Imagina, o Espírito Santo ali usando, o Filho de Deus ali, eles olham e dizem, é demônio. E Jesus tem que dar uma das repreensões mais severas. Ele diz, olha, pecados são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E este pecado de blasfêmia contra o Espírito tem sido debatido em 2000 anos de história da igreja. Então não é agora que você vai ter a resposta. Mas a resposta mais simples seria resistir à obra do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo, todos os dias, ele chama todos os homens do planeta para conhecer e se render a Jesus. Todos os homens, até mesmo quem nunca ouviu o Evangelho, o Espírito Santo, todos os dias, ele sopra o coração. O Filho de Deus foi enviado, creia nele e se entregue a ele, que ele é o Salvador. Todos os dias, todos os homens. E todos os dias nós damos uma resposta para Deus, consciente ou não, a favor ou contra a obra de Jesus na nossa vida, todos os dias. Por isso precisamos nos encher da palavra, nos encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo e a palavra que nos leva a pensar como Jesus, a adorar a Jesus, a agradar a Jesus. A graça de Deus flui pelo Espírito e pela palavra, pela comunhão do corpo de Cristo. Mas os escribas olharam para Jesus expulsando demônio. Ele cura, ele salva, ele diz que ele perdoa, ele ensina, tudo maravilhoso. E quando eles vêm expulsando demônio, eles não têm como argumentar, eles dizem, ele expulsa porque ele tem um pacto com esses demônios aí. Nós temos que tomar muito cuidado, porque há muitas obras do Espírito Santo que nós não vamos entender, e Deus não nos chamou para ser os julgadores do mundo. Algumas coisas nós avaliamos pelos frutos, pelo caráter. Há pessoas que às vezes operam sinais e a gente sabe que o caráter é reprovado, e nós temos que realmente ter cuidado para não sair aplaudindo ou indo atrás de todo movimento aparentemente sobrenatural ou de libertação. Mas nós temos que ouvir mais o Espírito Santo e reagir menos na nossa natureza humana e carnal, tendência de criticar tudo, porque às vezes o Espírito Santo está querendo fazer uma obra em você e em mim, e nós estamos resistindo à obra do Espírito Santo. Nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, nós podemos estar resistindo à obra dele na nossa vida. Ele quer nos mudar, ele quer fazer coisas, ele quer arrancar coisas, e nós estamos falando, isso é exagero, isso é muito radicalismo, eu vou viver uma vida cristã, mas do meu jeito. Se você segue da Bíblia apenas aquilo que você gosta, não é a Jesus que você está seguindo, você está seguindo a você mesmo, apenas usando a Bíblia para tirar aquilo que mais te agrada e que não tire o teu controle sobre a sua vida. Jesus quer ter o controle da nossa vida, a maneira de pensar, de agir, até onde nós vamos, deveríamos consultar o Senhor, perceber a voz do Espírito. E aí, para concluir, no meio desses 3 grupos que não reconheceram a Jesus, tem um grupo que conheceu Jesus de perto. Capítulo 3, a partir do versículo 13, diz que Jesus chamou 12 homens. Ele chama 12, depois dele tirar um tempo de oração no monte, ele desce do monte e ele chama 12. E aí nós percebemos que Jesus mostra através desse chamado dos 12 discípulos, que ele tornou apóstolos, a palavra que significa enviados. O apóstolo é a palavra que hoje usamos para missionário, alguém enviado com uma missão. Como conhecer e reconhecer Jesus na nossa vida? Pelo menos 2 coisas que Marcos 3 nos mostra. Primeiro, estando com ele.
Porque Jesus chama os 12 e não chama dizendo: olha, eu estou chamando vocês para vocês pregarem, expulsar demônio. Não, o primeiro chamado de Jesus para você e para mim chamou os 12, versículo 14, para estar com Ele. Você quer conhecer Jesus? Tem que estar com Ele. Tem que fechar a porta do quarto e orar, e adorar, e ler a palavra. Não é só falar das dores, das dificuldades, não é só apresentar a Ele os seus pedidos, há um momento para isso, mas é estar com Ele para desfrutar a presença dEle, para conhecê-lo, para ouvi-lo, para ser fortalecido por Ele. Estar com Jesus todos os dias, pelo menos 1 hora por dia nós deveríamos estar somente com Ele, com a Bíblia, com o louvor, com o momento da oração, pelo menos 1 hora, porque Jesus fala isso lá no Getsemane: vocês não podem vigiar nem 1 hora. Ah, mas como na vida corrida de hoje, amados? A carne não gosta de orar, e o ativismo é um subproduto do orgulho humano, porque o ativismo é uma tentativa nossa de fazer tudo o que a gente quer, e às vezes colocamos nisso até práticas boas, mas o ativismo rouba o principal chamado da nossa vida, que é estar com Jesus. Quando acordamos e saímos para trabalhar e estudar, sem antes estar com o Senhor, nós estamos dizendo para Deus: eu não preciso de Ti. Precisamos ser mais dependentes, estar com Jesus. Porque o estar com Jesus, Jesus diz: e os enviou a pregar e a autoridade para expulsar demônios. O estar com Jesus é que nos capacita a pregar e a manifestar o reino dele no nosso dia a dia. É lá que nós recebemos o encorajamento, a força, o perdão. Somente estando com o Senhor todos os dias, o nosso orgulho é quebrado, é diluído, a nossa alma é tratada, nossa carne é vencida. E em segundo lugar, para conhecer a Jesus, nós precisamos buscar fazer a sua vontade. Verso 34, quando Jesus termina o capítulo 3, Jesus conclui aí uma palavra, aquela próxima família dele, dizendo: quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando você decide: eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou buscar conhecer a vontade de Deus, você vai conhecer a Jesus, você vai reconhecer a Jesus, você vai desfrutar de Jesus, você vai se tornar íntimo de Jesus, você vai se tornar família de Jesus. Quando nós decidimos: eu quero fazer a vontade de Deus e vou buscar entender e conhecer a vontade de Deus pela palavra, pela oração, procurando pessoas que são de Jesus para me ajudar, porque esse é o caminho, e nós vamos conhecê-lo, e nós vamos ouvi-lo, e nós vamos ficar íntimos dele. Jesus vai se tornar para você e para mim mais íntimo do que a pessoa mais próxima que você tem. A voz dele se fará conhecer no teu coração. Há um texto em Mateus que diz que aquele que quiser conhecer a respeito da doutrina, da vontade de Deus, vai reconhecer que ele é o Filho, ele é o enviado de Deus. Ou seja, quanto maior sinceridade, verdade, amor pela verdade há no coração de um homem, mais ele vai conhecer a verdade que é Jesus em plenitude, em profundidade no teu coração. Humildade, desejo pela vontade de Deus, vai revelar a face de Jesus para cada um dos seus filhos, porque ele tem prazer de se revelar. Deus, ele tem prazer de falar. Ele não é um Deus obscuro nem enigmático, ele é um Deus que se revela, mas ele se revela aos que amam a sua vontade, que querem ouvir o que ele quer falar, não para satisfazer o seu ego ou a sua curiosidade, dizendo: olha, eu recebi uma palavra, Deus usou alguém. Às vezes isso tem muito mais de misticismo do que de quebrantamento pela vontade de Deus. Há pessoas que nunca ouviram uma profecia, nunca ouviram uma voz, mas amam a Jesus profundamente, o conhecem pelo Espírito e pela palavra, testificando em seu coração, porque esta é a forma mais natural e comum do Senhor falar conosco. Deus enviou o Espírito Santo, ele habita com os filhos, e ele nos guia com uma voz simples e familiar em nosso coração, nos levando sempre para a palavra e nos alinhando com o céu. Que o Senhor Jesus se revele nesse dia a nós, a nossa nação e a todas as nações, para a glória dele. Amém.